Januário era um menino que não gostava de estudar. Além disso, o Januário também não gostava de ler nem de livros nem de bibliotecas, nem nunca tinha lido um livro. Este ano, contudo, na escola do Januário, os professores têm insistido bastante em trabalhos que o obrigam, assim como aos seus colegas de turma, a dirigir-se à biblioteca. Na realidade, só mesmo assim é que o Januário visitaria aquele local. Jamais lhe passaria pela cabeça ir a um local assim sem que fosse obrigado ou simplesmente para matar tempo quando os professores faltavam e não tinha aula de substituição. A biblioteca era um local que considerava aborrecido e enfadonho. Ler e livros eram coisas chatas que nada lhe diziam. Só ia para lá se não tivesse outro sítio para onde ir. Um dia Januário foi mesmo para a biblioteca, não para passar tempo, mas para trabalhar a sério. Foi fazer um trabalho de pesquisa para a disciplina de História. Tinha de o fazer, senão teria negativa no final do período. A chata da professora já o havia avisado. E lá estava ele, de livro aberto em cima da mesa, sentado junto à janela. Papel e caneta em punho, Januário copiava algumas informações para o papel, entediado de morte. A janela parecia possuir alguma espécie de ímã que lhe deslocava o rosto na direção do exterior. Lá fora tudo parecia melhor e mais estimulante. Que grande perda de tempo aquele trabalho. O sol estava quentinho ainda. O verão terminara, não havia muito. As primeiras chuvas. Os raios de luz, coados pelas farripas de nuvens espalhadas pelo céu, aqueciam-lhe as costas e as pernas. Januário começou a sentir-se sonolento, com mais sono, cada vez com mais sono e mais sono, até que adormeceu de verdade. Adormecido, Januário escorregou pela cadeira, indo aninhar-se confortavelmente debaixo da mesa onde outrora trabalhara. Quando abriu os olhos, viu tudo escuro ao seu redor. Onde estou? Januário desorientou-se por um instante, mas logo avistou as estantes cheias de livros da biblioteca da sua escola e percebeu o que havia acontecido. Não acredito, pensou Januário. Já é noite. Deixei-me dormir debaixo da mesa, a funcionária não me viu e fechou a biblioteca. A minha mãe vai matar-me. Pelo sim, pelo não, o Januário ainda foi verificar a porta. Trancada, e agora? Sentiu uma onda de choro que ia explodir e teria mesmo desatado num berreiro não fosse a atenção ter sido desviada por uma vozinha. Como que então não gostas de livros, nem de bibliotecas? O Januário bem olhou. Esquerda, direita, frente, trás, nada. Quem estaria a falar? Estaria a ouvir vozes? Mas a vozinha voltou a fazer-se ouvir. Aqui embaixo, ao pateta. Januário olhou para baixo e qual não foi seu espanto quando conseguiu distinguir, no meio da escuridão, uma pequena figura de grandes orelhas. Mas parecia um rato. Mas os ratos não falam. Januário quase perdeu os sentidos. Não te assustes, disse a pequena figurinha. As pessoas são realmente muito parvinhas. Onde já se viu pensar que os ratos não falam? Qualquer ser inteligente sabe que nós falamos e falamos bem, pois adoramos ler. Januário fez um esforço para tentar comunicar com aquele ser, embora tivesse quase a certeza de que ainda estava a dormir e tudo aquilo não passava de um sonho. Os livros são uma grande chatice, disse o Januário. As bibliotecas estão cheias de livros e são uma chatice ainda maior. Ora, que menino tão tontinho! As bibliotecas estão longe de ser sítios aborrecidos. Aqui podes fazer imensas coisas, tantas coisas que até podes viajar. Disse o ratinho ao Januário, que ficou impressionadíssimo. Viajar? Como é isso possível dentro da biblioteca? O ratinho, com um ar entendido, pegou num livro e entregou-o ao Januário, dizendo: Pega, acende a luz, senta-te ali naquele sofá do canto e lê. Experimenta, vá. Januário assim fez. Obedecendo ao ratinho, acendeu a luz e sentou-se. O livro, ainda por cima, era bem gordo, que seca. Mas já que ele não tinha forma de sair dali e a única coisa que tinha a fazer era esperar pela manhã, para que a escola e a biblioteca fossem novamente abertas, não gostava nada de fazer a vontade ao chato do rato. Aninhou-se no sofá, abriu o livro na primeira página e começou a ler. Ao fim de várias horas, Januário tirou o nariz do livro. Já era manhã e ele nem se tinha apercebido do tempo passar. Levantou-se, espreguiçou-se e o rato não o via em lado nenhum. Oh, era óbvio, tudo não passara de um sonho. Bom, mas nesse sonho o rato havia-lhe dito uma grande verdade.
Dentro das bibliotecas pode mesmo viajar-se. Ele mesmo tinha acabado de fazer uma viagem a um sítio onde existiam feiticeiros, unicórnios, dragões, fadas, bruxas. Existiam até miúdos iguais a ele que faziam magia. Mas que viagem tão fantástica! E, imaginem só, a quantidade de livros que ali existiam, a quantidade de viagens que ele podia fazer sem sair do mesmo sítio, a carrada de sítios que poderia visitar, de pessoas que poderia conhecer, de aventuras que poderia viver. De repente teve uma ideia. Já sei! Quando voltar para casa vou escrever uma história. E se eu fosse uma personagem do livro que estive a ler? Vou inventar a história de como eu viveria num mundo de feiticeiros em que todos os meus amigos fossem os feiticeiros do livro. Estava tão entusiasmado com a própria ideia que nem se apercebeu que a biblioteca já abrira. A funcionária, quando o viu, ficou para morrer. Então, Januário, ficaste cá? Meu Deus, os teus pais devem estar preocupadíssimos. Para não perder tempo, Januário correu ao seu cacifo para pegar no telemóvel e contar à família o que lhe havia acontecido. A mãe, o pai, os irmãos e todos os outros familiares estavam aflitíssimos. Tinham-se fartado de chorar com medo que ele tivesse sido raptado. Nesse dia tudo lhe pareceu diferente. As aulas já não lhe pareciam inúteis, afinal estava a aprender coisas que podia, quem sabe, incluir na sua história. Ou histórias, sim, talvez ele viesse a tornar um grande escritor. Ao fim do dia, a sua amiga Emília, que era também sua vizinha, no caminho para casa, bombardeou com perguntas acerca da sua noite fora do comum. Mas o que é que te aconteceu? Como é que ninguém te viu? E porquê é que adormeceste? E o que é que pensaste quando acordaste? Que chata perguntadeira esta miúda! Januário respondeu simplesmente. Digo-te apenas que aprendi imensas coisas. A nova pergunta não se fez esperar. Aprendeste muita coisa? Ali fechado? O que é que aprendeste? Aprendi que podes viajar dentro das bibliotecas, respondeu calmamente o Januário. Mas a Emília mais uma vez não tardou. O quê? Estarás doidinho? Esta aventura deu-te a volta à cabeça, está visto? Viajar dentro da biblioteca. Como é isso possível? Logo tu que não gostas nada de bibliotecas. Mais uma vez, Januário respondeu tranquilamente. Isso era antes de eu falar com, um amigo e descobri que as bibliotecas são sítios fascinantes. Além de teres imensos livros que podes ler, ainda podes ir à internet e ficar ligada com o mundo. Podes manter-te atualizada e saber o que se passa pelo mundo fora, pois tens jornais e revistas. E ainda podes ouvir música, ver filmes. Quando sais da biblioteca és uma pessoa diferente, melhor, mais informada, mais conhecedora do mundo. Emília tinha o queixo aos pés. Quem te viu e quem te vê, disse espantada. Foi então que se ouviu uma vozinha fininha. Muito bem, Januário, parabéns. Aprendeste bem a tua lição. Januário e Emília entreolharam-se. Também ouviste? Perguntou Januário e Emília, que acenou afirmativamente com a cabeça assustada. Desataram os dois a procurar ao redor pela origem da tal vozinha.